segundo, que vai para tribunais federais, que enfim, o Manuel de Matos, a Dorothy Stang, vários, muitos jornalistas que são militantes de direitos humanos e morrem, aí são considerados crimes por grave violação de direitos humanos. Mas femicídio caiu e a gente tem, o que foi aprovado ano passado foi mulheres mortas em função do sexo, o que gerou uma baita controvérsia, porque exclui travestis, transexuais, enfim. Eu digo, a Laís falou que tinha que entender direito. Acho que a tarefa da disciplina Legislação e Prática Jurídica é um pouco essa. Em um ano, eu brinco com os meus alunos, tem alguns aqui de terceiro ano, que e falo também, já brinquei com a Helena, com os coordenadores, sempre brinco com isso, falo que se a gente fosse pegar a centimetragem de jornal ou minutagem de jornal de TV, de rádio, a quantidade de temas jurídicos e a quantidade de temas que tratam sobre instituições do sistema de justiça, um ano só de disciplina é pouco para a quantidade de tema. Tem muito tema mesmo, eu acho bastante importante essa observação. Tem que entender as instituições, tem que entender os temas jurídicos, pelo menos para falar, pelo menos para conseguir debater. Acho que isso tem a ver com cobertura em conflito. Em geral, são conflitos que passam por instituições estatais, cobertura de eleições, cobertura de temas, conflitos, soberania de gênero, no caso do movimento zapatista, tem ali um conflito de soberania. Tem um professor da casa que chama Alex, ele cobre zapatismo também, de ser professor de ciência política, o zapatismo hoje. E, enfim, é um tema muito importante. E sobre, última pauta, dessa mulheres no judiciário, até 2013, se eu não me engano, havia no estado de São Paulo, não era num estado assim, outro estado, para ir longe do centro, não, em São Paulo, os concursos do Tribunal de Justiça de São Paulo realizavam entrevistas secretas. Entrevistas feitas com portas fechadas, e as candidatas se perguntavam: mas você é casada? Mas você sabe que juíza, quando passa num concurso, juiz, quando passa num concurso, vai para uma cidade pequena, vai primeiro em trança. Você vai usar biquíni? Você é casada? Você se sente confortável nessa posição? Mesma coisa com isso. Enfim, tinha uma série de perguntas, essas perguntas eram feitas, e há controvérsias eram usadas no resultado. Eu acho que eram um concurso do Tribunal de Justiça, até que um concurso do Tribunal de Justiça de São Paulo foi anulado pelo Conselho Nacional de Justiça, porque, por conta das entrevistas secretas e das perguntas que foram feitas, os candidatos se insurgiram contra o resultado, entraram com uma representação no CNJ, tiveram coragem de fazer isso com risco de prejudicar, porque se o concurso é anulado, ele vai ter que prestar o concurso de novo e talvez não passe nunca mais. Mas o fato é que foi anulado em São Paulo e as entrevistas secretas acabaram. Mas isso é 2010, é 2013. Não a gente não está falando nem de outro estado, nem de épocas passadas, 2010. Então, o judiciário ainda é bastante masculino. Tem mudado. Hoje, depois que acabaram com as entrevistas secretas e que as provas deixaram de ser identificadas por nome, cada vez mais vem entrando mais mulheres. A mesma proporção que se inscreve. Se 30% de mulheres se inscrevem no concurso, passa no resultado final 30%. Então, houve uma mudança bastante grande nesse sentido. Mais uma dimensão da nossa disputa. E passo, por fim, a palavra para a Laura, para suas considerações finais. Super legal, Esther, porque eu ia puxar justamente por aí para responder a pergunta sobre militância e jornalismo, porque é uma constante na nossa vida. Eu, particularmente, me envolvi bem pessoalmente com a causa do Saara Ocidental, milito até hoje nesse tema. E aí, uma resposta que eu criei para mim mesma, assim, você vai criando os problemas e respondendo para dentro, mas acho que pode servir. Assim, a minha resposta foi talvez um pouco na linha do direito. Acho que o Código de Ética do jornalismo fala a respeito da importância dos direitos humanos, e da cobertura a refletir isso. E eu me segurei muito nisso. Tem um construído já, de normativas nacionais e internacionais sobre gestão de conflitos, sobre direitos humanos, sobre liberdades e garantias fundamentais. E eu acho que quando a gente consegue unir esses elementos à reportagem, a gente acaba dando consistência, e aí você vai ver,
não é preciso ser militante para conseguir mostrar a realidade dos fatos. Na faculdade, a gente ouve muito aquela anedota, né? Se você vivesse no século XVII, tivesse que fazer uma cobertura sobre o tráfico negreiro, você cobriria da maneira igual o traficante de escravos? Obviamente não. Então, acho que serve para hoje. Acho que a nossa militância ela se transpõe para o nosso trabalho, mas cada vez mais a gente tem elementos que dão conta, né? Eles precisam dar conta. A cobertura de protestos, toda a questão do direito foi extremamente importante para nortear as reportagens, né? Eu acho que talvez seja um pouco por aí. Com relação às mulheres, eu tive a oportunidade de fazer uma matéria para a revista Planeta sobre feminismos árabes, e foi justamente um pouco depois da chamada Primavera Árabe, né, e um pouco partindo da constatação de que as mulheres estavam na linha de frente e elas precisavam ser reconhecidas. E eu acho que é muito legal a gente estar num espaço de debate sobre feminismo e comunicação, porque eu acho que tem tudo a ver. Acho que a gente precisa estar pronto para ver essas outras maneiras de entender a luta feminista, né? No mestrado em estudos africanos, a gente estuda muito a questão da mulher negra e como a pauta da mulher negra se diferenciou e se diferencia da pauta das mulheres brancas, né? A questão do trabalho entra muito nisso, né? Enquanto a mulher branca estava ali lutando para poder ter um espaço, a mulher negra muitas vezes estava lutando para poder ficar em casa com seus filhos. Então, acho que a gente tem que ver tudo em perspectiva e somar as lutas. Assim, acho que não faltam exemplos de empoderamento das mulheres nos países de maioria árabe, curdas, palestinas, sarauis, assim, tem exemplos em todos os lugares, inclusive nos países mais fechados, na Arábia Saudita, enfim. Mas eu acho que a gente tem que começar a aceitar que uma mulher pode ser feminista usando um véu. E eu acho que as pautas vão ser diferentes, ela está completamente... a gente precisa respeitar as pautas dela e as questões são outras. Assim, eu acho que para a gente a vestimenta pode ser uma coisa, ali a luta feminista, no caso da Sarau, está completamente ligada ao direito de autodeterminação. Então, a questão da vestimenta não passa nem perto. Então, acho que eu não estou dizendo aqui que o relativismo cultural responde a todas as coisas, mas a gente precisa ser sensível e somar olhares, né?